Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre hidrostática, tá? Um outro conceito que é muito importante para a gente é o conceito de pressão mecânica, tá? Então, a pressão, ela é uma relação entre a força e a área sobre a qual eu estou aplicando essa força. O cuidado que eu preciso ter é, por exemplo, se eu tenho essa área aqui, tá? E sobre essa área eu estou fazendo essa força, por exemplo, tá? Essa força aqui e a superfície de contato, elas precisam estar fazendo 90 graus uma com a outra, tá? Então eu preciso sempre ter a noção de qual é a força que efetivamente está atuando sobre essa área numa direção perpendicular à área propriamente dita, tá certo? Então, pensando nas unidades de medida, no nosso sistema internacional, tá? Força, a unidade é Newton, tá? Área vai ser metros quadrados e Newton por metro quadrado ela é batizada de Pascal, então PA, tá? Existem também outras unidades de pressão que a gente acaba usando muito costumeiramente, por exemplo, a medida da pressão atmosférica, tá? Então, por exemplo, uma atmosfera é igual a 76 centímetros de Hg, cada centímetro tem 10 milímetros, então cada uma atmosfera são 760 milímetros de Hg, tá? Uma atmosfera equivale a 760 torr, tá? Então você começa a perceber que torr é a mesma coisa que milímetros de Hg, né? Tá 1 para 1. E uma atmosfera é igual a 100 quilopascais, ou 100 mil pascais. Então essas são transformações de unidade de medida que muitas vezes quando a gente vai falar sobre pressão, tá? É algo que a gente precisa fazer uso. Outra observação, tá, que é importante sobre pressão, pressão ela é uma grandeza escalar. Ela não tem direção e sentido, tá? Por mais que muitas vezes você observe, a pressão está fazendo isso. Bom, isso aqui está errado. Pressão é uma grandeza escalar. A força que está envolvida é uma grandeza vetorial, mas pressão não, tá ok? Bom, tentando analisar uma situação que você pode fazer na sua casa nesse momento, você pode pegar, por exemplo, um lápis, tá? E prender a extremidade não apontada num dedo, a extremidade apontada no outro dedo. E o que você observa, se você realmente fizer força, primeiro, pela terceira lei de Newton, a força que é aplicada aqui é exatamente igual à força aplicada aqui, e por consequência, a força aplicada aqui é igual à aplicada aqui. Então, todas essas quatro forças envolvidas aqui, esses pares de ação e reação, são exatamente iguais. Entretanto, eu espero que você consiga perceber facilmente que nesse dedo aqui, a dor vai te incomodar muito mais do que nesse dedo aqui. Então, na realidade, o que acontece? As forças são exatamente iguais. Entretanto, as áreas de contato que a gente tem aqui, por exemplo, essa é a área de contato nesse dedo aqui, onde tem a borracha, e a área de contato nesse dedo aqui, que é bem pequenininha, nem vou tentar riscar aqui para não ficar bagunçando muito, é que elas são diferentes. Então, na realidade, as forças são iguais, mas as pressões são diferentes. E aí é importante que você grave a seguinte ideia. Quanto menor for a área, maior será a pressão. Então, quanto menor a área, eu tenho maior pressão e as chances de eu furar o meu dedo aqui vai ser bem maior do que eu furar aqui. Então, quer dizer que se eu continuar fazendo força aqui, onde eu tenho a menor área, vai ter maior pressão e maior chances de furar. Onde eu tenho maior área de contato, né, eu vou ter menor pressão. Então isso é algo que precisa ficar bem gravado para você, ok? Bom, agora a gente começa a pensar em algumas situações.
Eu acredito que, infelizmente, alguma vez na vida, você já deve ter, de repente, pisado na ponta de um prego. Pisar num prego só é algo extremamente complicado e você sabe que vai furar o seu pé. Se você convidar essa pessoa para deitar sobre um prego só, ele não vai querer aceitar. Agora, quando você vê tantos pregos aqui, o que acontece? O peso dessa pessoa acaba se distribuindo, tá? E dessa forma, vamos lembrar a frase anterior, quanto maior a área, menor a pressão, e dessa forma a pessoa não se fura. Ela pode deitar aqui tranquilamente que vai estar sossegado. Então, maior a área, quanto mais pregos nós tivermos aqui, menores serão as chances dele se machucar, tá certo? Bom, agora vamos parar para pensar o seguinte, você resolveu caminhar na areia, na terra, o que quer que seja. Quando você está caminhando, por exemplo, aqui descalço, você observa que deixou esse rastro aqui. Agora, se você convidar uma pessoa para colocar um sapato de salto desse e andar aqui nessa mesma areia, o que você vai observar? Você vai observar que vai ficar uma pontinha lá atrás no calcanhar, que é essa marca aqui, e lá na frente algo parecido com isso, devido a esse espaço aqui. Você concorda comigo que, mantendo as proporções, essa área de contato aqui ela vai ser muito maior do que essa? Então, o que acontece aqui? Eu tenho maior área, então eu vou ter menor pressão. Ou seja, a pessoa não vai afundar. Entretanto, ao colocar um sapato de salto desse daqui, um ponta-agulha, o que vai acontecer? Eu diminuir a área de contato significativamente entre a pessoa que tem um certo peso sobre o chão, então quer dizer que vai aumentar a pressão. E se aumenta a pressão, eu tenho a chance de ficar furando o chão e as minhas dificuldades para conseguir andar nesse momento são extremamente altas, tá certo? Bom, outra coisa, por exemplo, você está sobre areia movediça, Então, o que acontece aqui? Eu tenho essa área de contato, Agora aqui eu vou ter toda essa área de contato aqui, o outro braço dele e até o encosto aqui na cabeça dele. Então, o que acontece? Menor área de contato, maior vai ser a pressão. Aqui a pessoa vai afundar, tá? Aqui o que acontece? Maior área de contato, menor pressão. Aí aqui a pessoa vai afundar, mas de maneira muito mais lenta do que lá, né? Então aqui as chances dele se salvar serão maiores do que aqui. É a mesma situação que se aplica quando você vai andar num gelo fino, né? Então, se você se arrastar sobre o gelo fino, a sua área de contato vai ser maior, menor a pressão, maiores as chances de você conseguir atravessar, por exemplo, um lago congelado, tá certo? Um desafio possível, e você pode fazer em casa, aqui a pessoa pegou uma bexiga de ar, encheu, né, e está pressionando ela. Você pode fazer o seguinte, pega uma bexiga de ar dessa, enche de água. Você sabe que ela vai ficar toda molenga, toda desengonçada. Pega uma tábua e coloca lá uma quantidade razoável de pregos. Se você colocar esse balão, essa bexiga cheia de água sobre essa plataforma cheia de pregos, você vai observar que simplesmente aquele balão não vai estourar. Por quê? Maior a área de contato entre todos esses pregos, menor vai ser a pressão, e aí eu tenho chances de não estourar esse meu balão, tá certo? E agora a gente consegue começar a fazer alguns exercícios. Então vamos lá. A pressão atmosférica em determinada região da Terra é igual a 780 milímetros de Hg. Então ele está me dando aqui um valor específico de pressão. Indique entre as alternativas abaixo aquela que apresenta corretamente a pressão atmosférica local em ATM. Bom, se você lembra, lá no início das nossas apresentações ali na aula de hoje, nós vimos que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, milímetros de Hg. Então ele quer saber
quantas atmosferas equivalem 780 milímetros de Hg. Então, feito isso, tá? Organizei minha regra de 3, faço a multiplicação cruzada. X vezes 760 é igual a 1 vez o 780. 1 vez 780 é o próximo 780, é o próprio, né, 780. Esse 760 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. E aí depois que você faz essa divisão, deixa eu só fazer a divisão aqui na calculadora rapidinho, por gentileza. Então 780 dividido por 760 vai ficar exatamente 1,02 atmosferas de pressão, ok? Então conseguimos chegar a uma transformação de milímetros de Hg para atmosferas, certo?